O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, de maneira particular, durante a Semana Santa, eu tenho a graça de poder recordar na celebração de terça e de quinta um pouco da minha ordenação presbiteral. Por quê? A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 49,
Foi a primeira leitura da minha ordenação e também é de onde eu tirei meu lema de ordenação sacerdotal. E na Quinta-feira Santa, todos os anos, o salmo que nós rezamos e cantamos é o mesmo salmo também que eu utilizei na minha ordenação. Pensei dessa maneira para que nessa semana, de alguma forma, pudesse também me aproximar cada vez mais do mistério que celebro e do mistério que nós participamos. O meu lema de ordenação se encontra no versículo 6 do capítulo 49 do livro do profeta Isaías, que é: não basta seres meu servo. Eu usei apenas essa afirmação, mas se a gente prestar atenção ainda continua. Não basta seres meu servo simplesmente para restaurar as tribos de Jacó. Farei de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. E esse trecho dessa leitura não diz respeito apenas ao meu lema de ordenação, mas a todos nós cristãos, batizados, que a nossa missão é ser luz e levar a salvação aonde nós nos encontrarmos. É a nossa vocação de santificar o local onde nós estamos. E muitas vezes, quando nós devemos levar a salvação, a palavra de Deus, se esforçar em ser luz, tem alguns momentos que a missão é um pouco mais fácil, mas quando exige exortação, chamada de atenção, ou através do nosso testemunho outros possam perceber que não estão num caminho tão correto assim, e que também não estão se esforçando tanto, aí é mais árduo, porque as pessoas muitas vezes não aceitam, e aí começam a falar mal de nós, a levantar falso testemunho, a tentar de alguma forma denegrir a nossa imagem e tirar até mesmo a credibilidade daquilo que nós falamos, agimos e até mesmo a nossa busca por Deus. Mas isso, particularmente quando acontece, eu louvo e agradeço a Deus, porque mostra que estamos no caminho certo. Mostra que é nessa direção que nós devemos caminhar. Eu tenho dito isso muito nas últimas reflexões, que a gente nunca se esqueça que a nossa fidelidade é fazer a vontade de Deus. A nossa fidelidade é nos esforçar a estarmos próximos de Deus, e não simplesmente agradar seja quem for, porque a nossa consciência precisa estar tranquila aos olhos de Deus. E uma das coisas que a igreja nos ensina muito, é que a nossa consciência é o local, é o sacrário mais profundo do ser humano, onde Deus lhe fala no seu particular. E isso é claro quando a consciência da pessoa é bem formada, quando a consciência da pessoa está ligada à vontade de Deus. Aí podem ter certeza que Deus fala conosco, pode ter certeza que Deus vai nos guiar pelo caminho e até mesmo nos dar novas oportunidades, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos erros e mesmo com as nossas falhas. Então é confiar realmente em Deus. E quando nós falamos dessa missão de ser luz, de levar a salvação, nunca nós podemos esquecer que é a palavra de Deus que vai à frente. Nós nunca podemos esquecer que é a pessoa de Jesus
que vai à frente, e não a nós, e muito menos falar em nome próprio. E aí, quando nós falamos dessa vocação a ser luz, a levar a salvação, é na capacidade de ser suporte, de estender a mão e auxiliar, não simplesmente crítica pela crítica, ou simplesmente dizer: eu não concordo com você, você tem que parar de falar sobre isso, porque eu não gosto de ouvir sobre determinado assunto. Aí, gente, paciência. A pessoa vai ter que aguentar aquele que prega falando da palavra de Deus, falando de temas que possa não gostar, porque isso só demonstra, infelizmente, o quão distante o coração de muitos possam estar. Não que sejamos melhores do que os outros, mas Deus precisa ver pelo menos o nosso esforço, e até mesmo o desejo que a pessoa seja melhor, que a pessoa se torne melhor, e o julgamento seja a quem for, cabe a Deus e não nós. E como nós gostamos de assumir o papel de Deus nesse momento, como nós gostamos de agir como Deus nesse momento, de se sentir superior e ditar o que a pessoa deve ou não fazer, ou se a pessoa merece ou não estar próxima de Deus, ou se a pessoa merece ou não quantas oportunidades, que a pessoa não merece uma outra oportunidade, melhor dizendo. A pessoa gostando ou não, concordando ou não, Deus não muda. Deus vai dar quantas oportunidades forem necessárias, se a pessoa está arrependida, se a pessoa reparou o mal. Então vai ficar falando mal, vai ficar julgando, mas isso pouco importa aos olhos de Deus. O que importa é a relação de fato da pessoa com Deus, a sua sinceridade e o seu discipulado. Se não for para ajudar, para poder somar, reze para a pessoa e fique na sua. Porque hoje em dia o que tem gente querendo meter o bedelho na vida alheia, sem qualquer discernimento, sem qualquer filtro, não está escrito. E meter o bedelho não porque quer o melhor, mas porque quer humilhar, porque quer fazer com que a pessoa acabe retrocedendo na sua relação com Deus, ou pare de falar sobre Deus, ou coisas do gênero absurdo que isso pode chegar. Eu falo isso porque no Evangelho da celebração do dia de hoje nos é apresentada uma personagem que todos, ou a grande maioria, ama julgar. Ou como eu já ouvi de outras pregações de outras pessoas sobre a figura de Judas, aquele que traiu Jesus, dizendo que, afirmando categoricamente que Judas está no inferno. Quem afirma isso, eu quero saber quem disse isso, quem afirmou isso de fato. Porque em nenhum momento Jesus falou isso, e muito menos a igreja fala sobre isso. A igreja, no seu discernimento e na sua condução, fala daqueles que foram salvos, a lista que ela acredita que foram salvos, que nós chamamos dos santos. A igreja tem o nome daqueles que acredita que são salvos e que nós pedimos a intercessão. Mas também nós temos milhares e milhares de santos desconhecidos. Por quê? Porque já se encontram com Deus na eternidade. E a igreja em nenhum momento afirma: tal pessoa está no inferno, tal pessoa está na condenação, tal pessoa perdeu o céu. Não. A igreja não afirma isso para ninguém. E em nenhum momento ela faz esse tipo de afirmação. Só para lembrar que na nossa doutrina o céu é certeza.
porque Cristo nos uniu novamente a Deus. O inferno é possibilidade. Se essa possibilidade vai se concretizar ou não, não é você e não é eu que vai dizer. Não é você e eu que vai dizer, aquela pessoa merece, aquela pessoa está. Não. Deus não nos deu em nenhum momento essa autonomia. Aí se encontra junto de Deus o julgamento particular. É junto de Deus, é entre a pessoa e Deus. E aí Deus vai ter ali os seus caminhos para poder dizer se sim ou se não. Mas nós precisamos parar de ter essa vontade de ser Deus, de dizer que tal pessoa está no inferno, tal pessoa não merece, enfim, porque se a gente faz isso, estamos agindo totalmente contrário daquilo que o Evangelho, daquilo que a leitura fala de ser luz, de ser salvação. Mas aqui não é no sentido também de... Pode deixar aberto, por favor? Se não pode deixar fechado. Obrigado. Eu falo isso, gente, desculpa, mas quando eu estava numa outra paróquia, aconteceu essa situação, e aí a paróquia foi multada em R$5.000 por uma denúncia. Aí veio o bombeiro esteve na igreja, e aí infelizmente não só a minha, mas outras 2 paróquias também foram multadas. Então, quando estamos juntos na igreja, as portas precisam ficar abertas, porque um telefonema, o bombeiro pode multar aqui a comunidade, a paróquia, seja o lugar que for. Então peço desculpas, mas é por esse motivo. Voltando à reflexão. Quando aí as pessoas precisam parar com essa ideia do senso de Deus. E aí por que eu falo isso? Eu vou explicar aqui a figura de Judas. Judas, ele fazia parte de um grupo entre os judeus que acreditavam no Messias. Lembrando que os vários grupos judeus que tinham e que formavam ali as tribos de Israel, cada um acreditava na imagem de um Messias. E o grupo que Judas fazia parte, que ele acreditava, e Judas fazia parte de um grupo onde se tinha ali o conhecimento de ladrões, que eram ladrões que formavam aquele grupo, enfim, por isso que Judas acaba passando a mão também em alguns momentos da sacola comum, mas acreditava que o Messias viria libertar Israel do jugo do império pela espada, pela guerra, pela matança, pelo derramamento de sangue, por tudo aquilo que o Império Romano já teria feito aos judeus ali naquela região. E aí o que acontece? Vem Jesus. E aí Judas é chamado para o grupo mais próximo de Jesus, que são os apóstolos. Mas só que Judas, olhando a figura de Jesus, ele ficava ali na dúvida de quem Jesus era de fato. Por quê? De um lado ele falava que era manso e humilde de coração, que veio para os sãos, fala de perdão e da misericórdia. Do outro lado, já chamou Pedro de Satanás, chamou os mestres da lei de hipócritas, e ao chicote expulsou os vendilhões do templo. Então Judas via Jesus meio em cima do muro. E aí o que aconteceu? Qual que a ideia que poderia ter passado no seu coração? Vamos fazer o seguinte, eu vou entregar Jesus, aí vão prendê-lo, e a partir então disso, ele vai se revelar o libertador, ele vai se libertar aquele Deus guerreiro. Então nós seremos libertos e vamos fazer o derramamento de sangue por aqueles que nos feriram, aqueles que maltrataram os judeus ali. Aí Judas trai com 30 moedas de prata e Jesus fica inerte.
Além de Jesus ficar inerte, ainda chama a atenção de Pedro, porque decepa ali a orelha do soldado. Jesus fala que Pedro não era mais para pegar na espada. E aí Jesus coloca a orelha novamente no local onde Pedro tinha cortado. E aí o que acontece? Jesus é levado pelo sinédrio, tudo isso. E aí Jesus não responde, Jesus começa a receber bofetões e assim por diante. E aí Judas cai em si, porque é nessa atitude de Jesus que Judas começa a perceber quem é o Messias, de fato. E que a imagem do Messias libertador aqui não existia. Era uma expectativa deles, mas Deus veio mostrar um caminho diferente. É por isso que ele se desespera. É por isso que daí ele se desespera e sai de si e tira a sua própria vida se enforcando. Por muito tempo, o suicida na igreja, se alguém cometia tal ato, nem as exéquias nós poderíamos fazer, e muito menos ter intenção de missa a essas pessoas. Mas da década de 60 do século passado para cá, isso mudou de figura, tanto pelo desenvolvimento da psicologia. Por quê? Se a pessoa entra num desespero profundo, numa depressão ou num desespero profundo, ela perde o senso de razão e faz ali algo sem pensar, não tem como dizer que foi pecado, porque para ter pecado precisa ter consciência, liberdade e vontade. Se falta uma dessas três, então tem aquilo que a gente chama na teologia de atenuante. Então aquilo que seria pecado mortal já não é mais. E a gente não sabe o que passou na cabeça da pessoa no ato, ali quando ela tira a sua própria vida, se arrependeu ou não, enfim, mas isso, quem vai julgar é Deus. Quem vai dizer se merece o céu ou não é Deus. Quem vai dizer se houve ou não pecado é Deus, por conta da liberdade, vontade e consentimento. Então não tem como cravar, mas ele traiu. Jesus perdoou tantos, por que não faria o mesmo com Judas? Mas só que é interessante que nós colocamos Judas malhado para Cristo, né? Detonamos ele, mas vamos ser sinceros agora. Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, e nós? Por quanto nós traímos Jesus? Quais são as nossas moedas de prata? Ama a Deus sobre todas as coisas? Coloco Deus como prioridade na minha vida? Missa todos os domingos, vida de oração, meditação da palavra de Deus? Além disso, os dias santos de guarda, na participação dos dias de preceito. Sou ali ganancioso, penso só em dinheiro e não me importo de ter que maltratar seja quem for para poder conseguir o que eu quero. Tenho o cuidado honrado do meu pai e da minha mãe, tenho cuidado deles de fato, independente se foi algo bom ou algo ruim nesse sentido, independente se por um acaso fizeram algo a favor ou contra nós, porque Deus nos ensina que nós não devemos pagar mal com mal, mas nós devemos pagar mal com bem. E isso nós precisamos entender. Tenho guardado ressentimento, mágoa das pessoas, odiando as pessoas, matando ela dentro de nós, porque isso é descumprir o pecado de não matar. Que as pessoas esquecem que matar não apenas de maneira física, mas também de maneira no nosso coração, e ainda falar isso dos outros.
cobiçando coisas alheias. E uma coisa precisa ficar claro: não existe inveja santa. É um absurdo o teórico ter que ouvir umas coisas dessa. Não existe inveja santa. Se é inveja, estamos cobiçando aquilo que não é nosso. E ainda muitas vezes praguejando as pessoas, dizendo que elas não merecem, que nós merecíamos estar naquela situação. Sem falar aqui, gente, da questão do matrimônio, do cobiçar o homem ou a mulher do próximo, as mensagens com segundas intenções, o flerte no olhar, cedendo ali a paquera, a investida, homem ou mulher casado não se dando o devido respeito, porque traição não é só chegar nos finalmente e deitar com alguém. A mensagem, a troca de olhar, tudo isso já é traição e nos afasta de Deus e da sua graça. Então é muito mais fácil julgar Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, e olha nós, como traímos Jesus, como traímos a confiança de Deus, como não nos esforçamos, e ainda tentamos justificar o injustificável. Quando a gente está no atendimento de confissão, a gente sempre deixa claro: fale o pecado, não importa a circunstância, não importa a justificativa, porque se houve o ato mal, aconteceu o pecado. Então a gente precisa, mas só que muitas vezes a pessoa tenta justificar para tentar amortecer a consciência dela. Quando nós colocamos, por exemplo, outros deuses, como eu disse, dinheiro, poder, ganância, vaidade, prepotência, orgulho, tudo isso nos afasta de Deus, e tudo isso também são as nossas 30 moedas de prata. Então, a gente que precisa aprender a ter um pouco mais de consciência das nossas atitudes, como cristãos, se nós estamos no caminho certo ou não, para que a gente consiga mudar de direção e consiga mudar de rota, para se esforçar de fato em fazer a vontade de Deus. Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata. Pedro negou logo Jesus 3 vezes, e ainda disse que morreria por Jesus, e negou 3 vezes. Aqui está as 30 moedas de prata de Pedro. Com exceção de João, os outros 10 apóstolos, inclusive Pedro, fugiram, se esconderam no momento em que Jesus mais precisava. Tudo bem que eles não poderiam fazer nada para impedir ali que Jesus fosse crucificado, mas que pelo menos Jesus conseguisse enxergar esses homens que falaram que doariam a vida por ele, acompanhando aquele suplício, para que Jesus não se sentisse sozinho. Mas não o fizeram, abandonaram Jesus na hora em que ele mais precisava. Sabe, e assim, eu conversava com um padre esses dias, e é muito interessante, tem hora, só para que a gente entenda, e a gente ama julgar, volto a repetir, a gente ama achar o que a pessoa deve ou não fazer, ou criar na cabeça o motivo do porquê que a pessoa tem determinada atitude. Falo isso que nem para nós padres, por exemplo. Se a gente é visto andando com mulher, é sem vergonha. Se a gente é visto tratando bem uma criança, já olham para nós e falam: é pedófilo. Se a gente está saindo com algum rapaz, alguma coisa, olha lá, padre é homossexual. E se o padre é mais reservado, na dele, então é depressivo. Se o padre é mais extrovertido, mais expansivo, quer aparecer, então decidam, ou um ou outro,
E isso não se aplica apenas a nós, mas também no dia a dia. E nunca se esqueçam, a maldade muitas vezes está na malícia de quem vê, está no olho de quem vê e não na atitude das pessoas. Nós que vamos criando expectativas, criando histórias e tirando conclusões precipitadas de situações que nós não conhecemos, não sabemos da história da pessoa, não sabemos o que ela passou na vida, para simplesmente ficar falando dela à torta direita. E aí, eu falava isso também nesse final de semana. Aí quando falam de nós, começam a levantar falso testemunho, fofoquinho ou algo assim, aí o mundo acaba. Coitadinho de mim, eu não merecia passar por isso. Não, é injusto o que estão fazendo comigo. Tá, mas por que você faz isso? Por que você faz a mesma coisa com as outras pessoas? Por que você tem essa mesma atitude de não respeitar, ao sair da sua boca, a história, a vida daquele que você está falando ou que você ouviu uma história? Tem gente que não conversa um com o outro, não porque fez algo de errado, ou porque fez algo de ruim, não, porque foram fofocar. Olha, aquela pessoa, cuidado, fez isso, isso e isso, toma cuidado com ela. Quando a gente chega na paróquia, nós padres, eu sei que a nossa fama chega primeiro, mas a fama da comunidade também chega junto. É aqui uma via de mão dupla. E assim, quando a gente vai se conhecendo na comunidade, a gente começa, padre, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, não sei quem faz isso, não sei assado. Gente, com todo respeito, se fala isso para mim, está perdendo tempo. Se você teve um problema com a pessoa, isso é entre você e a pessoa, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, se eu for conhecer, me aproximar ali, e tiver afinidade, enfim, tá tudo certo e a gente caminha junto. Mas não vou deixar de conhecer, seja quem for, só pela maldade daquele servo de Satanás, vamos falar outra coisa, falar aqui no ouvido do outro, enfim, como se fosse a pessoa mais perfeita do mundo, como se não errasse, como se não tivesse seus pecados, como se não tivesse as suas falhas. Então, antes de julgar o coleguinha, antes de dizer quem merece ou não estar de Deus, estar próximo, antes de dizer quem merece ou não o céu, cuidado, muito cuidado, porque nós estaremos cometendo muitas injustiças indo por esse caminho e não nos torna tão diferentes quanto as 30 moedas de prata que Judas entregou Jesus. Então, que nesta celebração Deus realmente nos ajude, que sua graça esteja sempre junto de cada um de nós, que Deus possa nos acompanhar durante toda essa semana e que de fato possa ser momento de transformação, de renovação e de ressurreição para todos nós. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.